Olá, eu sou o Murilo do blog Crer Pensando e hoje eu te convido para refletir a respeito da possibilidade em ouvir a voz de Deus. Em meio a tantos sons que ouvimos todos os dias, são esses sons da cidade, sons que traduzem o nosso cotidiano, e muitas vezes eles fazem com que, por conta desses dias bem corridos, nós não conseguimos identificar a voz de Deus. São sons que nos confundem, são sons que ensurdecem a nossa alma. E a pergunta que eu convido a pensarmos hoje é a seguinte: por que, no meio de tantos sons, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? O que nos atrapalha na hora de escutar o que Deus fala? Como podemos reconhecer a voz de Deus? Essa pergunta já foi feita, eu acredito que por muitas pessoas através do tempo. A Bíblia mesmo está repleta de exemplos que Deus fala com seus filhos. E Deus fala realmente com seus filhos. Isso biblicamente está escrito. Quando buscamos ouvir a voz de Deus, como podemos saber se é Ele mesmo que está falando? Em primeiro lugar, para ouvirmos a voz de Deus, nós devemos reconhecer. Por exemplo, disse Jesus lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus estava falando que Deus fala através de voz. Deus conversa com a gente de várias maneiras. Se devemos conhecer a voz de Deus, nós devemos passar um tempo com Ele, porque também só podemos ouvir a voz quando nós temos intimidade. E a palavra de Deus nos inspira a ler, a orar, a estudar. Ela fala principalmente, Deus fala principalmente através da sua palavra, que é uma das grandes meios que Jesus tem para falar conosco. Em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós devemos estar familiarizados com a palavra de Deus. Essa é a nossa obrigação enquanto cristão. Tudo o que nós formos fazer está baseado na Bíblia, então nós temos que ter intimidade com ela. Nós podemos, através da Bíblia, Deus fala a nós de forma que possamos entender a verdade, apesar dele mesmo poder falar claramente a nós. Mas mesmo assim ele usa ferramentas. Uma outra ferramenta que Deus usa para falar conosco é o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nossas consciências. Quem nunca foi fazer alguma coisa e aí de repente você se sente incomodado? Você fala, olha, eu não sei se eu devo mesmo fazer isso. Isso é Deus agindo, isso é Deus incomodando. Então Deus ele também fala através do Espírito Santo e através da nossa consciência. Por exemplo, os empregados de um banco, eles são treinados para nós podermos reconhecer falsificações. E eles estudam as notas verdadeiras para que eles possam reconhecer as falsas. E dessa maneira nós devemos fazer com Deus. Nós devemos estudar como Deus fala. E aí então nós podemos ver quando é realmente Deus fala e quando é o coração que está somente agindo. Uma outra forma que Deus usa é que Deus fala através das circunstâncias. E essas muitas vezes é difícil de nós conseguirmos enxergar. Nós passamos por situações que fazem com que nós possamos reafirmar nossa fé. São situações que confirmam um propósito de Deus para nós. E não se engane, Deus fala até mesmo pelas situações más. Tem várias maneiras que Deus fala que de repente você julga má, mas é Deus agindo na tua vida. Uma outra forma que Deus usa é a forma através de outras pessoas. Existem pessoas que podem nos falar, podem nos traduzir Deus. Temos um exemplo, por exemplo, como o profeta Samuel, que conseguiu ouvir a voz de Deus, mas na primeira instância ele não reconheceu. Então ele precisou ser instruído por Eli. Isso acontece lá no livro de Juízes. Samuel, para ouvir a voz de Deus, ele precisou que Eli o instruísse. E nós temos que tomar cuidado com isso, que às vezes nós achamos que é Deus falando por outra pessoa, e é só impulso, é só sentimento, é só alguma coisa que não vem de Deus, que não vem dos céus. E aí, quando nós aplicamos essas coisas, nós podemos aprender a reconhecer a voz de Deus. Então, certifique-se, irmão, certifique-se de que você pode passar um tempo proveitoso todos os dias em oração. Nós devemos estudar a Bíblia, meditar na sua palavra, essa é a nossa função. E principalmente ter uma intimidade com Ele, conhecer Deus. Quando nós conhecemos o coração de Deus, nós dificilmente não vamos reconhecer a voz de Deus. A minha oração é que Deus dê mais disponibilidade para que nós possamos orar, possamos ler a palavra de Deus e nos aproximar de forma real a Ele.
porque nós sabemos que a única maneira que nós temos de aproximar é com a intimidade. E é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos para nós. Nós queremos intimidade com Deus, para que nós possamos sempre andar nos seus caminhos, para que nós estejamos com os ouvidos abertos para detectar qualquer mensagem de Deus. É isso que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém.